Porque quando você expande a sua marca, tem uma tendência da procura aumentar, né? As pessoas saírem em procura. Então a gente trabalha com delivery. Então é tudo uma estratégia, né? A gente precisa pensar não apenas a curto prazo, mas também a longo prazo. Então qual é o projeto? Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque vocês são meu amigo. Abrir uma conveniência. Aí a partir daí você coloca lanchonete, né? Lanchonete conveniência ou uma espetaria, sabe? Algo que de repente você use como um gancho para influenciar o fluxo no final de semana, ou seja, que diferencie a sua conveniência. Porque apesar de ter o projeto de comprar um trailer para Empadas do Maia, né? Para ir para diferentes lugares, eu também preciso fazer o meu ponto fixo, a minha vitrine. Mais uma fornada saindo quentinha da Empadas do Maia. Sabor de franga catupiry com presunto. Sei até a mandioca ali. E queijo. Uma delícia. Embora em alguns momentos nossa demanda ela diminua o seu fluxo, mas no início do empreendimento é muito importante nós estar ciente que isso vai acontecer, que isso é natural. Por quê? Porque a gente ainda está buscando um público, né? Buscando um público que fidelize, né? A gente ainda está buscando fidelizar esses clientes. Porque tem pessoas que compram, né? Mas a Empada do Maia ainda não faz parte da sua rotina mensal, da sua rotina semestral ou trimestral. Então, nesse início de empreendimento é muito importante saber disso, de que o importante é estar presente, o importante é sobreviver nesse começo. E tem momento de pico que aumenta as nossas demandas, tem momento que a gente fica no gota a gota, às vezes 2 ou 3 encomendas por semana, né? Mas tudo depende da circunstância, porque, por exemplo, quando a gente faz prospecção de venda, isso se torna cachorro querendo pegar o outro, né? Quando a gente tem hábito de fazer prospecção de venda, isso torna o seu caixa mais híbrido, né? Ou seja, ele movimenta, tem mais entrada, porque você não está esperando só a encomenda do cliente, né? Você está prospectando, você está saindo na cidade, você está saindo nos locais, oferecendo. Porque assim, nem sempre é conveniente a gente ficar mandando mensagem para os clientes, né? Até porque hoje nós temos ferramentas via WhatsApp aí que inteligências artificiais, né? Alguns pacotes, né? Que o próprio WhatsApp Business ele envia mensagem para os clientes, né? Seus potenciais clientes ali. Mas enfim, estou falando aí sobre meu cenário atual, né? Como alguém que está começando a empreender. Nós já estamos no nosso 2º mês de empreendimento. E eu quero falar para vocês aí sobre os meus projetos rapidamente, como eu tenho falado aí. Ainda ontem e hoje eu estive pensando, né? Eu vou precisar fazer o meu ponto, vou precisar levantar o meu ponto. Porque o ponto você vai fazendo, né? Embora leve tempo para as pessoas registrarem na sua cabeça que existe um ponto, existe um comércio naquele local, né?
eu vou ter que começar. E é óbvio que eu não vou de início colocar uma dívida sobre a Empada do Maia. Ou seja, em que sentido? Um aluguel. Não vale a pena correr esse risco. A Empada do Maia, ela precisa ter a sua vitrine, a sua loja. Embora o meu ponto aqui na minha casa, né, como você vê aí, ó, a rua, embora o meu ponto ele não seja um ponto super estratégico, mas ele é um ponto que dá para ter uma estratégia, dá para você usar um tipo de estratégia para atrair fluxo, né, para esse ponto. Então qual o projeto? Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque vocês são meu amigo. O projeto é o seguinte: abrir vamos falar assim, uma conveniência. Aí a partir daí você coloca lanchonete, né? Lanchonete conveniência, ou uma espetaria, sabe? Algo que de repente você use como um gancho para influenciar o fluxo no final de semana, ou seja, que diferencie a sua conveniência. E nisso é óbvio que vou ter o investimento das bebidas, das coisas que é preciso para uma conveniência, mas não vou ter o custo com aluguel que se fosse em qualquer outra vitrine que eu alugasse. Por quê? Porque apesar de ter o projeto de comprar um trailer para Empadas do Maia, né, para ir para diferentes lugares, eu também preciso fazer o meu ponto fixo, a minha vitrine, para que com o passar dos anos que escalar, de repente eu não precise ir durante a semana inteira, né, esse ativismo todo para ficar ir para os lugares. Eu consigo recolher mais para a minha loja física, né, trabalhar mais com estratégia e poupar aí esse ativismo fora, né, porque quando você expande a sua marca, tem uma tendência de as pessoas da procura aumentar, né, as pessoas saírem em procura. Então a gente trabalha com delivery. Então é tudo uma estratégia, né? A gente precisa pensar não apenas a curto prazo, mas também a longo prazo. Então é isso que eu quero falar para vocês, que esse projeto de abrir uma conveniência ali, embora o objetivo é fazer um investimento inicial baixo, né? O maior investimento tende a ser no trailer mesmo, né? Porque é mais caro, que a gente tem que ter um trailer para poder sair e expandir, prospectar vendas em vários lugares aí, feiras e eventos que tiver, pra gente não ficar dependendo só do delivery, né? Então essa é a estratégia, meu irmão. Conforme vai desdobrando a história, você vai vendo aí. Eu prometi pra vocês, tem vídeos meus aí que eu falei que eu ia criar o meu produto, que pra mim basta, que essa vida de CLT pra mim tinha chegado ao fim, era só questão de dia, data, mês e ano, né, para que isso efetivasse, e de fato já está alinhado. É só questão de dias agora para que eu mostre para vocês a evidência do que eu falei, porque o que vocês precisam, o que o meu público precisa, o que as pessoas precisam hoje em dia é de autenticidade, é de pessoas que diga que vai fazer e faça, embora demore, mas faça. Por quê? Porque promessas vazias tem um monte aí na internet, mas pessoas que lideram a sua própria vida, a sua própria transformação, a sua família, que busca fazer o seu legado, deixar o seu legado para os seus filhos, são poucas, certo? Então eu mostro para vocês o dia a dia nosso aí, conforme vai se desdobrando. Essa semana a nossa demanda foi baixa, porque minha esposa tirou um pouco de descanso, saiu um pouco para prospectar, né? E assim, é o mercado, é a dinâmica, a gente vai entendendo, mas estamos resolvendo cada problema que surge aí, né, como novidade pra gente resolver, porque esse é o meu dever, como líder, como proprietário, né, gerente da Empada do Maia. Que Deus abençoe o seu dia, vamos pra cima, porque isso aqui tá só no começo. Estamos aqui
caminhando para entregar essa encomenda para o nosso cliente. É isso, deixar o cliente satisfeito, feliz. Temos aqui algumas empadas de frango a catupiry e temos também esse produto aqui, ó, que é ideal para festas, tá? Festas e aniversários, sabe? Um produto nobre, recheado, bem delicioso, certo? Então a gente também trabalha com esse produto congelado para você pegar uma porção e ir assando durante a semana em casa. Super simples de assar, uma horinha de forno já resolve o problema. Então é isso aí, qualquer coisa manda aquele zap para nós, porque Deus é conosco, meu irmão. Quarta-feira, vamos nós, estou eu aqui com as encomendas para o nosso cliente. Deus abençoe a vida de cada um, vamos para cima, que a persistência é a chave, hein? Olha aí, ó, chocolate, um sabor tradicional. Vamos lá, hoje é quarta-feira, Deus abençoe nosso dia, meu irmão, vamos para cima, porque a nossa luta continua, a persistência é a chave, vamos lá.